Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas lá no Twitter e no Instagram. Hoje empatamos em 0 a 0 com o Juventude, uma partida que foi muito difícil aí pro nosso time, pro nosso Colorado. O nosso time que vinha jogando muito bem, 10 vitórias seguidas, o time do Inter amassando todos os times que enfrentou. Obviamente, né, a maioria não, todos os times pequenos, até inclusive né, o Juventude, né, assim como o Grêmio, entre outros times aí que a gente enfrentou. Talvez o mais difícil tenha sido o Nova Iguaçu e o Juventude de hoje, né, porque o Juventude anterior tomou, né, uma roda aí pro time reserva do Inter. Mas tudo bem, né, pessoal? O time do Inter tá em crescente, o time do Inter tá treinando muito bem, tá jogando muito bem. Hoje o Inter sentiu um pouco de desgaste, deu pra ver bem que os jogadores estavam assim, sabe, com aquela, não é falta de inspiração, mas falta de ritmo, sabe? O Juventude hoje conseguiu dar uma pressionada no Inter, conseguiu fechar espaços, estavam correndo, fazendo como se fosse uma final. E o time do Inter tentou jogar um jogo comum, né? Tentou jogar ao natural, vencer ao natural. Só que não é bem assim que funciona, né? Não é sempre que a gente vai ganhar ao natural. Às vezes eles vão ter que dar um algo a mais para poder vencer a partida. E o time do Inter tá jogando fora de casa, né? O Juventude tá jogando na casa deles. Obviamente eles queriam tentar fazer um gol para tentar trazer a classificação deles para o Beira-Rio e tentar se retrancar aqui, mas não conseguiram, empataram em 0 a 0 com o Inter em casa. O time do Inter tem alguns problemas, obviamente, e por um lado isso é bom a gente ter observado na partida de hoje, para que a gente possa fazer alguma análise, inclusive para ver a colocação dos jogadores que vieram, né? Por exemplo, o Bernabé, que é lateral esquerdo, o Thiago Maia e Fernando, que vieram, que são volantes, o próprio Borré, né, as outras competições que a gente tem aí pela frente são muito mais importantes que o Gauchão, e são muito mais difíceis que o Gauchão, obviamente, mas é, é um teste, né? O Gauchão é um teste, é pra gente fazer alguns testes ali no time do Inter para ver o que é para melhorar, o que não é para piorar e o que é para melhorar. O time do Inter tem alguns problemas, principalmente alguns problemas quando toma alguns contra-ataques, alguns erros graves, inclusive vindos do Arangues. Por exemplo, algumas recuadas de bola errada que geravam contra-ataque, umas perdas de posse idiotas ali no meio campo que geravam ataques perigosos para os adversários, falta de competitividade no meio campo ali. Então talvez ele não esteja mais conseguindo fazer essa função de primeiro volante. Talvez o Inter já tenha que, né, já dar um pouco mais de rodagem aí pro Fernando e pro Thiago Maia, pois eles serão os titulares do time do Inter, principalmente nas próximas competições. Eu não lembro agora, eu acho que o Fernando era para estar inscrito no Campeonato Gaúcho, mas hoje não apareceu na lista, então provavelmente não está inscrito. Isso é um problema para mim, porque para mim não, para o Inter, né? Porque, né, chegando numa final, o time do Inter não pode ter um time tão que seja tão facilmente agredido, porque, né, o time do Inter só não é tão agredido assim pelos outros times devido à falta de qualidade e também devido ao time do Inter ser muito dominante. Mas às vezes quando eles dão alguma pressionada, principalmente no Arangues, e ele entrega, deixa a zaga muito exposta. Às vezes quando o time está em contra-ataque e o time não consegue matar no ataque a jogada, o time do Inter fica muito exposto atrás, aí fica muito difícil até mesmo de recompor e tudo mais. O time do Inter acaba sofrendo, né, ataques perigosos vindos dos adversários. E isso o Inter tem que cuidar. A partida de hoje eu acho que tem muito a ver com a questão de desgaste físico mesmo, assim como o Kudê falou. Treino e jogo todo dia. Não, não deu descanso para os jogadores. A gente entende essa questão, acho que é rebote que eles chamam, que no dia pós-jogo é o melhor treino, que daí os jogadores não sentem tanto, do que dar folga no dia seguinte e depois treinar, daí isso dá uma piora física nos jogadores. Esse tipo de treinamento é muito feito, se não me engano, na Itália, então ele está tentando implementar esse tipo de treinamento aqui no Inter. Mas também, como o time do Inter vinha jogando a partir da quarta e domingo, acabava que não tinha folga. Tocava direto e treinava no dia seguinte e vamos lá e tal. Agora, como a gente vai ter mais de uma semana para treinar, eu espero que pelo menos uns 2 dias de folga ele dê para os jogadores, para que o time do Inter tenha uma qualidade física melhor,
uma qualidade até mesmo para poder aflorar a sua técnica, né? Porque se tu tá mal fisicamente, se tu tá mal psicologicamente, tu vem jogando muito, numa sequência muito grande e o teu corpo não consegue responder, tu não vai conseguir entregar um bom futebol. E foi mais ou menos o que aconteceu hoje. O time do Inter joga mais do que jogou hoje. O time do Inter jogou muito mal. Até teve mais posse, daqui a pouco mais teve mais chutes a gol, mas jogou muito mal, perto do que vinha jogando. Alguns jogadores foram extremamente abaixo, principalmente o Ener Valencia, que poderia ter matado o jogo no início do primeiro tempo. E assim o Inter poderia ter encaminhado uma vitória bem tranquila, bem, né? Poderia ter dominado o jogo, o Juventude ia sair mais pro jogo e talvez o Inter conseguisse até mesmo matar a classificação lá no Alfredo Jaconi, mas não, perdeu gols inacreditáveis. Ele é, tem que ter alguns treinamentos básicos com ele. Alguém no Inter, um treinador de atacante, sei lá, alguém tem que pegar e chegar nele e fazer alguns treinamentos básicos, porque ele não pode perder tantos gols assim, tantos gols fáceis, tantos gols que, cara, eliminam um clube, sabe? Igual foi na Libertadores, ele perdeu 2 gols inacreditáveis, o Inter foi eliminado, podendo ser campeão da Copa Libertadores do ano passado. Então o Inter não pode ter um centroavante titular que perca tantos gols. Ele faz muitos gols, mas gols decisivos tá faltando ainda. Ele precisa fazer esses gols decisivos, ele precisa parar de errar esses gols fáceis e ele precisa pegar e, né, fazer os gols, pelo menos assim, parar de errar aqueles gols que são inacreditáveis debaixo da goleira, como ele vem errando, para que a gente não corra perigo de daqui a pouco mais perder um título novamente por conta disso, igual foi no ano passado. O time do Inter, obviamente, agora vai treinar essa semana, provavelmente a treine amanhã, depois talvez terça e quarta-feira tenha uma folga, depois volte a treinar e né, pessoal, vão ter que correr aí, vão ter que melhorar muito a parte técnica, vão ter que aprimorar algumas coisas que estão em falta, vão ter que parar um pouco de ser preciosista também, porque na partida de hoje o time do Inter perdeu não, mas tipo assim, teve alguns lances que, cara, pelo amor de Deus, fica dando de letra, de calcanhar, jogo 0 a 0, o time deles às vezes pressionando, levando perigo. E o time do Inter dando de calcanhar, dando de letra. Não, né, cara? Vamos jogar um pouquinho mais sério. Parar de achar que vai ganhar o natural. Na partida de hoje, assim, dando mais as notas, assim, pros jogadores que eu achei melhor. O Antony foi muito bem. O Antony pra mim hoje foi um nota 8. O Bustos ali foi nota 5. Fez uma partida bem discreta, mas são muitas bolas nas costas. Então vai ficar na média, pois não comprometeu de levar um gol, né? Inclusive, se não me engano, foi ele que fez um pênalti, sorte que o cara estava impedido e não deu nada. O Vitão foi um pouco abaixo do que vinha sendo, inclusive ao lado do mercado, né? Eu achei que, pô, Vitão e mercado já jogam bastante tempo junto, vão ter um desempenho melhor os dois juntos, mas foram muito mal. Pô, erro de passe, os jogadores não conseguindo sair para jogar, parecia uma zaga totalmente desentrosada. Então minha nota pro Vitão vai ser 5 também. Mercado, na minha opinião, começou muito mal o jogo até o meio do segundo tempo, daí no final do segundo tempo até salvou algumas bolas ali, na minha opinião foi nota 4. O René, nota 5, não comprometeu e também não ajudou, então vai ficar dentro da média. Arangues, nota 3, porque ele quase deu 2 gols para os caras, assim, inacreditáveis. Ele já vem entregando muitas bolas. Nos jogos anteriores também ele entregou algumas bolas assim que não tem condições. Um cara que joga nessa função não pode perder, porque hoje a gente tá jogando contra esses times menores, assim, os caras perdem gols fáceis por falta de técnica, mas quando pegar um Flamengo, um São Paulo, um Corinthians, qualquer time assim, qualquer bola que ele perder desse tipo, vamos tomar gol, certo? Ele perdeu, acho, umas 5 bolas desse tipo. Pelo menos uns 3 gols a gente vai tomar se a gente pegar alguns desses adversários grandes aí da Série A. O Bruno Henrique fez uma partida discreta ali, nota 4. Nota 4 ou 5 aí, sei lá. Alan Patrick fez uma partida apagada, nota 5. O Anderson também fez uma partida bem apagada. Até tentou pegar umas bolas ali, mas também não consegue ir pra cima. Sempre
A marcação fecha muito nele, vai dois, três caras por cima dele, ele não consegue ter uma companhia muito boa, porque muitas vezes o René também não sobe muito, ele consegue ter uma liberdade maior e também ter mais espaço quando o René sobe ali para fazer essa terceira função de meio campo ali, né, de terceiro volante, mas como o René às vezes tem algumas dificuldades no jogo de hoje, não conseguiu fazer muito isso, é, não conseguiu, né, até porque estava tomando muito contra-ataque. Daí ele meio que sucumbiu, foi substituído pelo Wesley. E então a nota dele foi 5 também. O Maurício, nota 6, tentou chutar gol, tentou fazer muitas coisas, mas apanhou o jogo todo. O Ener Valencia, nota 2. Porra, pelo amor de Deus, né? Quantidade de gol que perde, meu Deus do céu, cara, não pode perder tanto gol assim, ainda mais um cara que ganha 1,5 milha, não pode perder tanto gol assim. Se ele fizesse metade dos gols que ele perde, um terço, não precisa nem ser metade, um terço dos gols que ele perde, cara, ele teria no mínimo assim uns 20 gols a mais pelo Inter. Hoje, teria praticamente um gol por jogo. Não pode mais perder essa quantidade de gol. Alário, que entrou no lugar dele, não fez nada praticamente, não conseguiu, a bola não chegou também, o Inter praticamente não chutou no segundo tempo. Então, sei lá, sem nota. O Bruno Gomes até tentou algumas jogadas ali, o Guri aparenta ser muito bom jogador, aparenta se apresentar muito bem. Acho que principalmente o Arangues e o Bruno Henrique tem que se cuidar, porque esse Guri é muito bom de bola. Esse Guri tem tudo para ser titular do Inter. Inclusive, ele é muito mais jovem do que eles. É um cara que provavelmente tem, pode ter uma venda encaminhada daqui a uns tempos, pois ele é jovem. E ele é muito bom jogador. Rômulo sem nota, porque não fez muita coisa também na partida de hoje. E é isso. É isso. Os outros também sem nota ali que não fizeram muito e não agregaram em nada. Mas é isso. Agora vamos esperar o próximo jogo contra o time do Juventude na próxima segunda-feira. Jogo difícil dentro do Beira-Rio, mas dá pra ganhar, dá pra vencer, dá pra passar de fase aí e ficar com uma certa tranquilidade. Então é isso, pessoal. Até mais. Uma boa noite.